Gravando? Gravando. Bom, essa é a primeira aula. A aula tem como tema trovadorismo. Vai ser a primeira de muitas aulas gravadas nossas. Sou a professora Débora Braga e a gente vai começar o assunto de literatura do primeiro ano, que é uma literatura medieval. Começa justamente com a formação de Portugal, com o trovadorismo, e é um período que, obviamente, não tem no Brasil, porque o Brasil não teve Idade Média. O trovadorismo era uma literatura oral, servia para entretenimento da sociedade. Mas que setores da sociedade? Era justamente uma arte popular, uma arte tanto das camadas mais baixas, quanto uma arte da nobreza. Bom, o período do trovadorismo, admitido pelo menos, é entre os séculos XII e o século XV. Bom, no século XII é considerado uma espécie de início do trovadorismo, em 1198, com a descoberta de uma cantiga que ficou conhecida como Cantiga da Ribeirinha, mais conhecida também como Cantiga da Guarvaia. A Ribeirinha, ou a Guarvaia, era uma mulher, a esposa de um rei, o rei Dom Sancho I, rei de Portugal, e essa cantiga ficou famosa porque é a primeira cantiga escrita já em língua portuguesa no século. Mas depois a gente vai falar mais sobre ela. E em 1434, um cara chamado Fernão Lopes foi eleito o cronista-mor da Torre do Tombo. O que significa isso? Cronista-mor é aquele responsável por simplesmente descrever os acontecimentos históricos da sua época, relatar a vida dos nobres, a vida dos reis, da sociedade de maneira geral. E era um cargo muito importante, especialmente sendo o cronista-mor, o maior de todos, porque ele trabalhava na Torre do Tombo. A Torre do Tombo existe até hoje em Portugal, era a torre onde se conservavam os documentos mais importantes do país. Bom, como contexto histórico, nós temos alguns pontos aqui. O primeiro ponto seria o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Bom, é importante lembrar que a Idade Média começa com a conquista de Roma pelos povos chamados bárbaros, né? Especialmente os povos germânicos. Então, a partir de que Roma é conquistada, já é considerado um período medieval que termina por volta de 1453 com a queda de Constantinopla pelos turcos. Bom, esse período medieval foi um período de expansão e consolidação do cristianismo, e a Igreja Católica é o grande nome do cristianismo. Esse período do trovadorismo é o período da Alta Idade Média, entre os séculos XII e o século XIII. São os períodos em que a Igreja mais controlava tudo. E isso é o monopólio clerical. Significava que a Igreja coroava os reis, decidia disputas por terra, ela tinha uma influência não só religiosa, como também cultural. E o teocentrismo era justamente a servidão à Igreja católica. Para ter uma ideia de como a Igreja controlava tudo, se alguém ficasse doente, por exemplo, não era porque a pessoa não tomava banho, não era porque ela não cuidava da saúde, era simplesmente porque Deus quis que ela ficasse doente, como uma espécie de castigo, talvez. Havia essa mentalidade de que tudo era Deus que governava. O indivíduo não tinha força, não tinha palavra. Lembrando também que, na época, apenas 2% da população mundial sabia ler e escrever. Quem era esse 2%? O clero, as pessoas que serviam à igreja. E como a igreja era a igreja que detinha esse poder cultural, esse poder dos livros, e os livros eram uma coisa muito rara, só ficavam nos mosteiros e nas igrejas, então ela controlava a mentalidade da população. Dizia que os servos foram feitos para servir aos nobres e ao clero. Os nobres estavam subordinados ao clero, e o clero só estava subordinado a Deus. Logo, quem era a maior força? O clero. O clero, a igreja, era até maior do que o próprio rei. Podia excomungar o rei caso ele fosse contra as decisões da igreja. Esse é o contexto histórico, religioso e cultural da Idade Média. Bom, outro ponto, também de certa forma ligado à igreja,
eram umas guerras que ocorriam naquele período, chamadas de Guerras dos Cruzados. Vocês estão vendo aí na imagem um cavaleiro cruzado, essa cruz característica, a espada em forma de cruz também. As guerras de cruzados eram umas guerras incentivadas pela Igreja Católica e servia para que eles procurassem terras para a igreja. A igreja tinha poder, tinha dinheiro, e terras eram sinônimo de muita riqueza naquela época, mais do que a própria moeda, que não circulava muito. Então, precisando dessas terras, querendo essas terras, incentivava os nobres, os cavaleiros, a irem atrás de conquistar essas terras dos muçulmanos, que eram chamados de mouros, povo mouro. E ficaram conhecidos como guerras de reconquista, o que é um mito, porque não houve reconquista nenhuma. Na verdade, houve uma conquista, porque essas terras, depois de serem pré-históricas, obviamente, elas foram dos romanos, que não eram cristãos. E depois dos romanos, elas passaram a ser dos povos bárbaros. Então, em momento algum, houve uma reconquista. Porque, especialmente no caso de Portugal, Portugal nunca teve aquelas terras antes, porque Portugal não existia. Então, isso era só uma forma de encobrir mesmo esse domínio, essa invasão. Então, as guerras de reconquista e as guerras cruzadas serviam especialmente para conquistar novas terras, com o intuito, com o pretexto de que a igreja precisava recuperar essas terras para Deus. Quando era isso, talvez seja isso também, é uma ideologia, mas também, principalmente, somente ter posse dessas terras, não necessariamente para Deus. Nós temos ainda o feudalismo. O feudalismo era o regime econômico da época. O feudalismo é o seguinte: com a morte do rei Carlos Magno, em 814, mais ou menos, o Carlos Magno tinha um poder muito grande. Era um rei que deixava todo o poder, concentrava todo o poder consigo. E depois que ele morreu, esse poder central, esse poder centralizado na figura do rei, acaba enfraquecendo. Daí a sociedade se organiza em torno dos proprietários de terra. Essas terras, esses latifúndios enormes, tinham o nome de feudo. Vocês estão vendo aí na imagem um feudo, aquele castelo medieval que tinha a sua fortaleza, tem os pedaços de floresta e os pedaços de terra onde eram cultivados todo tipo de coisa. Os feudos eram autônomos, eram independentes. Tudo que o feudo precisava de alimentos e tal poderia ser conseguido nele mesmo. Por isso o poder se descentralizou um pouco. O próprio rei tinha seu feudo, a própria igreja tinha seus feudos, e não havia muito a figura do rei como o déspota, a força total. Bom, mas como funcionava um feudo, o regime feudal? Quem tinha um feudo era um nobre, um ex-cavaleiro, ou simplesmente um fidalgo, alguém da nobreza, alguém ligado ao rei de alguma forma. Bom, os nobres tinham seu feudo, mas é óbvio que eles não iam trabalhar, porque era uma coisa injusta, era uma coisa mal vista para eles na época. Então, o que eles faziam? Eles tinham seu castelo e eles prometiam para algumas pessoas que se elas trabalhassem para eles, cultivassem aquelas coisas ali na terra, entregassem 90%, ficassem com 10%, em troca, ele ia montar uma moradia para essas pessoas ali naqueles feudos. É óbvio que moradias miseráveis, e em períodos de invasão, em períodos de guerra, o castelo seria uma fortaleza para essas pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram os servos. Então, os servos, em troca de uma moradia e um mínimo de alimentação, é óbvio que eles queriam trabalhar nesses feudos. Só que isso era um juramento, era uma coisa quase que religiosa. Ai de quem desobedecesse esse juramento, não entregasse a sua parte, ou então quisesse sair do feudo, roubasse o senhor de alguma forma. Então o senhor, o nobre, ele tinha o nome de suzerano, que é aquele que tinha o poder, e o servo era o vassalo. Isso é chamado de regime de vassalagem, uma espécie de juramento em que um apoia o outro de alguma forma e recebe uma vantagem de alguma forma. Bom, nesse período também surgiu o condado portucalense.
Houve um cavaleiro que se saiu muito bem nas cruzadas e recebeu uma porção de terra que ficou conhecida como condado. Condado é aquilo lá do Senhor dos Anéis mesmo, todos sabem o que é. E esse condado tinha o nome de condado portucalense. Só que ele estava ali numa região, em duas regiões, na Península Ibérica, onde hoje fica Portugal e Espanha, que era a região de Leão e a região de Castela, que brigavam entre si o tempo todo, brigavam com Portugal o tempo todo. Então esse condado queria se tornar independente de Leão e Castela e formar ele próprio um estado, vamos dizer assim, um estado com E maiúsculo, uma nação. Então ele conseguiu se separar de Leão e Castela, mesmo sendo uma porção pequenininha. Vocês sabem que Portugal é menor do que Barcelos aqui no Amazonas. É uma região muito pequena, de frente para o mar, brigando com aquela imensidão que é a Espanha, imensidão em relação a ele. Então ele conseguiu ficar independente de Leão e Castela e se tornou a região de Portugal, o estado de Portugal, que hoje é conhecido como o país Portugal. E isso foi por volta de 1140. Então na formação de Portugal já havia uma arte trovadoresca, uma arte de trovadores, que agora a gente vai ver o que é o trovador. Vocês estão vendo aí na imagem o que seria um trovador medieval. Bom, o trovadorismo é uma arte em que o regime de vassalagem vira uma estrutura literária. O que significa isso? Significa que o trovador, o jogral, ele tem que se submeter a alguém. A quem? A uma donzela. O trovador era sempre um nobre que compunha cantigas. Na época não havia poesia escrita, porque até mesmo era difícil para um nobre saber ler e escrever. Então, dificilmente essas cantigas eram escritas. Muitas delas eram criadas na cabeça mesmo, decoradas e passava de ouvido em ouvido, e assim como a gente conhece hoje, talvez com muitas alterações. Então, o trovador é quem compunha essas cantigas. O jogral e o menestrel eram os músicos ambulantes. Eles eram contratados pelo senhor e iam de castelo, de feudo em feudo, e cantavam essas músicas para entreter o povo. Como eu falei, trovadorismo é uma arte de entretenimento. Então, jogral e menestrel eram uma classe bem inferior, porque eles eram ambulantes. E essas cantigas eram quase que uma espécie de teatro, uma representação mesmo, em que se fingia ter amor por uma donzela, geralmente a esposa do senhor, se fingia ser uma amiga com saudades do namorado, esse tipo de coisa que a gente vai ver mais adiante. Bom, como manifestações literárias, o trovadorismo se desenvolveu de duas formas, como cantigas ou como prosa. As cantigas a gente vai falar detalhadamente delas depois, mas a prosa não tinha um aspecto tão social quanto as cantigas. Primeiro, porque a prosa era considerada um gênero menor. O que está falando de prosa? O que é prosa? Prosa é narrativa, basicamente. É tudo aquilo que não é poesia, tudo aquilo que não é poema, tudo que não tem certa musicalidade, ou até mesmo uma forma, como você já deve ter visto de poema. Aí nessa imagem, por exemplo, vocês estão vendo um cancioneiro, que a gente vai falar daqui a pouco. Reparem na forma dessas cantigas. A prosa não se preocupa muito com a forma. Bom, de prosa medieval nós temos cronicões, as geografias nobiliárias e as novelas de cavalaria, que são o que vai interessar verdadeiramente para a gente. Quanto às cantigas, a primeira manifestação, as cantigas são uma forma de composição poética declamada nos castelos, usada como forma de entretenimento dos nobres nas cruzadas, casamentos, etc. Estão compiladas em 3 cancioneiros: o cancioneiro da Ajuda, da Vaticana e o cancioneiro da Biblioteca Nacional. Bom, na imagem acima vocês estão vendo mais um cancioneiro, é bem interessante porque ele coloca a cantiga na íntegra. Lá em cima no cantinho ele coloca uma capitular, que é aquela letra maior do que o texto, e que na Idade Média era uma letra extremamente elaborada, extremamente desenhada. Vocês estão vendo que essa cantiga está com
a primeira parte dela tem os espaços embaixo. Nesses espaços embaixo são linhas em que isso deveria ter a notação musical. Muitas cantigas não têm notação musical porque se perderam com o tempo. Imaginem, do século XII para cá. Então, poucas cantigas têm essa notação. Muitas dessas linhas estão em branco nos cancioneiros e as canções simplesmente se perderam. Nós só temos versões escritas que, mesmo assim, muitas estão incompletas. E à direita, na página ao lado, nós temos uma iluminura. A iluminura medieval era um tipo de arte visual da Idade Média, geralmente com um teor religioso. Então, e está representando a dança aí, nesse caso. Então, nós temos aí uma mistura de literatura, música, artes visuais, dança, teatro. E as cantigas eram justamente a parte cantada, a parte do teatro. O Cancioneiro da Ajuda é o mais antigo de todos. Ele é aproximadamente do século XIII, é super incompleto. O Cancioneiro da Vaticana foi encontrado na Itália um pouco depois, e o da Biblioteca Nacional é o mais completo de todos. E é nesse cancioneiro, o CBN da Biblioteca Nacional, que nós encontramos um tratado da arte de trovar, que só restaram 3 páginas dele, mas essas 3 páginas são muito significativas, porque a gente só sabe hoje que existe cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga satírica por causa dele. Ele define lá qual a diferença de uma cantiga de amor, uma cantiga de amigo. Não tem autor esse tratado, ninguém assinou. Ele se perdeu, e se perdeu a partir da parte justamente em que fala de escárnio e maldizer, que hoje é meio difícil, um pouquinho difícil da gente diferenciar, justamente porque ele está incompleto. Bom, as cantigas têm 2 divisões, elas podem ser líricas ou satíricas. Relembrando aí o 9º ano, cantiga lírica é aquela que fala de sentimento, da emoção, de um eu lírico, um eu que fala no poema. Pode ser um homem ou uma mulher, dependendo da cantiga. No caso, as líricas podem ser de amor ou de amigo. E as satíricas, a sátira é uma crítica social, uma crítica individual, mas uma crítica sempre por meio do ridículo, do riso, do escândalo, da polêmica, do grotesco. E elas podem ser divididas, as satíricas, em escárnio e maldizer. Até mais.